Olá, meninos e meninas! Dando continuidade, então, na nossa disciplina de PEP, a gente está vendo o dimensionamento dos condutores e já viu a seção mínima, que é 1,5 milímetros quadrados para iluminação e 2,5 para tomada. A gente já viu também pelo método da capacidade de condução de corrente e agora a gente vai ver pela queda de tensão. E como que é esse método da queda de tensão que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um método mais simples, tá? Que é pelo somatório da potência vezes a distância. Então, esse método, também chamado de método dos watts vezes metro, ele não serve para todas as instalações. Ele serve para instalações onde a gente tem pequenas cargas. Ou seja, onde a gente tem instalações de casas e apartamentos, onde a gente vai ter ali diversas cargas, mas são lâmpadas e tomadas distribuídas ao longo deles, ok? Então, para essas pequenas cargas, a gente vai utilizar esse método mais simples. E para isso, a gente precisa de ir lá na NBR 5410 e verificar qual que é o percentual dessa queda de tensão. Então, se eu pegar lá do medidor até o quadro de submissão, a norma fala que eu tenho uma queda de 2%. Do quadro de submissão até o ponto de iluminação e de tomadas, também uma queda de 2%. Aí você pergunta, por que eu preciso saber disso, Flávia? Porque quando a gente joga na tabela, tá? Que é a tabela de watt vezes metro, tá? Soma dos produtos potenciais de watts vezes a distância em metros, a gente vai ter que olhar pela queda de tensão de 2%. Ok? Ah, tem variações? Tem. Mas para nós, de acordo com a NBR 5410, a gente vai usar a variação de 2%, tá? E a gente tem uma tabela para a tensão 127 volts e tem uma tabela para a tensão de 220 volts. Então, a gente precisa da potência do ponto, ou seja, a potência ali daquela carga específica, que é o chuveiro, ou a gente tem a potência da tomada, que aí ele vai ser de 80 watts, de 480 watts, ou vai ser da potência de iluminação, que aí eu tenho que vai ser 100 watts, 220 watts. Quanto que é essa potência? 40 watts? Então, eu vou basear por aí, tá? E preciso saber a distância do quadro de distribuição até esse ponto onde está essa carga, ou até o ponto de iluminação, ou até o ponto de tomada, ok? Para isso, a gente precisa verificar qual que é essa distância, ou seja, qual que é a subida ou descida, dependendo da sua referência. Se eu falar que é do quadro até o ponto, então do quadro vai subir e no ponto vai descer. Se eu falar que é do ponto até o quadro, do ponto sobe, no quadro desce. Mas o valor é o mesmo, ok? Alguns aspectos. A gente precisa saber qual que é o valor da laje, qual que é a metragem dela. Alguns utilizam de 0,15, outros utilizam de 0,1 metros. O pé direito vai ser definido, igual a gente já viu, pelas prefeituras, né? Então, cada lugar é um valor de pé direito. Então, a gente aqui, no caso, é 2,80, mas você pode ter um pé direito de 3, 3,5, aí vai depender, né? Normalmente, as prefeituras estipulam um valor mínimo para o pé direito. E qual que é a distância aqui da base da caixinha, tá? Até o piso acabado. Então, tem do piso até a base da caixa do quadro de distribuição. Então, eu preciso saber essas distâncias. E essas distâncias podem variar também. Por exemplo, uma caixinha baixa, ela vai variar de 0,3 a 0,5 metros. A média varia de 1,3 até 1,5. E eu posso ter também a variação aqui do quadro de distribuição, que pode variar de 1,20 a 1,50, tá? E a alta pode variar, ou pode ser 2 metros, 2,20 metros, 2,50. Aí vai depender o que você vai estar instalando, a altura que o seu cliente quer. Então, vai depender de alguns fatores, tá? Mas, normalmente, a gente tem o baixo, médio e o alto. Vai variar mais ou menos aí, aqui, ó, de 0,30 a 0,50, 1,30 a 1,50, 2,20 a 2,50, ok? Então, isso quando eu tenho
da laje. Agora, se o meu eletroduto, né, estiver passando pelo piso, aí eu já vou considerar qual que é o valor do contrapiso, que no caso aqui, ó, 0,10 metros, e quanto que vai subir, que vai ser aqueles valores mesmo, vai variar de 1,30 a 1,50, de 30 a 50 centímetros aqui, de 1,20 a 1,50, aqui no caso é da distância de uma baixa para uma média, que normalmente é de 1 metro, tá? Lembrando que isso aqui pode ter uma variação, então a gente precisa saber qual que vai utilizar. Flávia, e se no exercício ou estiver prestando um concurso não tiver nada escrito? Então, se você for prestar um concurso, você tem que olhar qual que é a empresa que está fazendo a prova e procurar provas anteriores para ver quais os valores que ela costuma usar. Ok? Tá aí, tudo bem? Então tá. Mediante disso, sabendo qual que é a distância, né, até a laje ou da laje até o piso, né? Qual que, dependendo se está vindo subterrâneo, se está vindo pela laje, e sabendo qual que é a potência, a gente consegue fazer os exercícios. Então, vamos fazer um. Para o circuito 5, dimensione os condutores baseado na queda de tensão, sabendo que o pé direito é de 3,5 metros e o chuveiro está a 2 metros do piso. Então, a gente tem aqui, ó, as distâncias de um ponto ao outro na laje, tá? Se fosse a distância do quadro até chegar aqui, estaria escrito. Como está escrito, significa que é só daqui na laje, tá? E o chuveiro de 4.500. Então, o que a gente precisa calcular aqui? A gente precisa calcular a subida e descida. Quanto que vai subir do quadro até a laje e quanto que vai descer da laje até a tomada aqui para o chuveiro, certo? Então, como que a gente vai fazer? Pegando aqui, ó, o pé direito é 3,5. Eu não tenho mais 10 da laje, né? Então, se eu pegar aqui 3,5, eu vou tirar 2, que é a altura que tá o chuveiro. 3,5 menos 2, 1,5. Mais 10 da laje, sobrou nada mais, nada menos que 1,6. Certo? Agora, com relação aqui ao quadro. O quadro tá 1,5. Então, significa que aqui sobrou quanto? 2, porque é 3 menos 1,5. 2 mais 10 da laje, sobrou ali 2,10 de subida. Tranquilo? Então, ó, daqui para cá a gente tem 1,6. E daqui para cá a gente vai ter 2,10. Tá joia? Baseado nisso, a gente tem o completo. 2,10, que vai subir, vai percorrer 2,8, 4,7, mais 1,8 e vai descer 1,6. Jogando isso na fórmula, somatório da potência vezes a distância. Então, a potência é 4.500. 4.500 vezes toda essa distância. 4.500 vezes 2,1, mais 2,8, mais 4,7, mais 1,8, mais a descida de 1,6. Isso me dá um total de 4.500 vezes 13, que vai dar 58.500 watt vezes metro. A gente sabe, né, que aqui é 127 volts. Lembrando que a gente tem que olhar a queda de tensão, tá? A queda de tensão é de 2%. Para a queda de tensão, 2%. A gente achou que watt vezes metro deu 58.500. 58.500, 56 não dá, então vai passar para cá, né? Então, vou ter aqui, ó, nesse alinhamento, então, vou achar que a seção do condutor para esse chuveiro é de 10 milímetros quadrados. Ok? Tudo bem? Tá. Aí você me pergunta, Flávia, tá, uma potência só, um ponto só. E se eu tiver mais pontos? Se eu tiver mais pontos, a gente vai calcular, tá? Da seguinte forma. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, uma lavanderia, né? Uma área de serviço com 3 tomadas de 480 watts. Aí, como que a gente vai fazer? Ó, isso aqui é um ponto só, tá? Uma caixinha só que com 2 tomadas. Então, tem que somar essas potências das tomadas. Ou eu faço separado, ou eu faço junto, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que somar as 2 potências. Vamos fazer separado para não ter problema. Mas antes, a gente precisa achar qual que é o valor da subida e qual que é o valor da descida.
Achando esses valores aqui, a gente vai ter o quê? 3,5 menos 1,5 dá 2 metros, que é o que vai subir ali por quadro de distribuição. Mais 10 da laje, 2,10. A descida, a tomada é média, então ela vai estar 1,5 também. A gente vai achar também que é 2,1 metros da descida. Então, a gente jogou aqui, 2,1 aqui, 2,1 aqui, 2,1 aqui. Então, o somatório vai ser o quê? Eu tenho 3 pontos. Então, eu vou ter 3 valores aqui. Vou ter 480 vezes, vamos pegar essa primeira aqui, ó. 1,2 mais 2,6 mais 4,2 mais 1,7 mais 2,1. Pegando o ponto lá de cima, esse aqui vai ser 2,1 mais 2,6 mais 4,2 mais 1,5 vezes o 480. Mais o outro ponto aqui, outra tomada, vezes, no caso, 480 vezes 2,1 mais 2,6 mais 4,2 mais 1,5 mais 2,1. Aí a gente vai somar tudinho, né? Ficou 480 vezes 12,7, mais 480 vezes 12,5, mais 480 vezes 12,5, que vai ter um total de 18.096, tá? Como foi falado ali anteriormente, a tensão 127 volts, então significa que a gente vai olhar lá na tabela, né, para 2%. Vamos olhar na tabela, 2%, 18.096 vai entrar aqui, né? A gente vai achar 2,5 milímetros quadrados pela queda de tensão, ok? Então, é assim que a gente faz. Agora, vamos supor que fosse iluminação. Se fosse iluminação, esquece os pontos de interruptor. A potência está lá na lâmpada, então a distância vai ser só até a lâmpada, tá? Então, vai ser do quadro de distribuição, vai ser a potência, vamos supor, 100 watts, 100 vezes do quadro, percorre até chegar no ponto de iluminação. Se tiver 5 pontos de iluminação naquele circuito, vai ser 5 somatórios. Beleza? Então, a teoria é essa, tá, gente? Ela é bem simples. É só você pegar a potência e multiplicar pelo caminho que vai percorrer ali naquele dentro do eletroduto, somar essas distâncias e multiplicar e jogar na tabela. Ou para a tabela de 127 ou para 220, dependendo de qual que é a tensão daquele circuito. Beleza? Então, agora vamos fazer as atividades. E no mais, bom trabalho. Qualquer dúvida, estou no Meet ou no WhatsApp, ok? Estou aguardando vocês.